A TV Assembleia transmite agora a primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa do pagamento dos precatórios dos servidores públicos estaduais. A presidência é do deputado Coronel Wellington. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos. Nós declaramos abertos os trabalhos da segunda reunião da Frente Parlamentar em defesa do pagamento dos precatórios aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, criada pelo ato número 1957, de 22 de agosto de 2023, e instalada em reunião realizada no dia 28/8/2023, conforme ofício de instalação número 58, Frente Parlamentar, tem como objetivo debater, discutir, buscar atualizações governamentais oficiais dos processos judiciais, cronogramas de pagamento e contribuir de forma positiva na construção de proposições cabíveis e adequadas ao efetivo pagamento e recebimento dos valores entre as partes. Tem como presidente nós que temos a oportunidade dada por Deus de estarmos aqui, Coronel Wellington, deputado estadual, primeira legislatura, aprendendo muito com o nosso deputado Capitão Assunção. E como secretário executivo, nosso orientador, o Capitão Assunção, que tem realizado um extraordinário trabalho, tem sido um balizador de nossas atividades aqui na Assembleia Legislativa, companheiro no qual nós acreditamos muito e, se Deus permitir, será o próximo prefeito da capital capixaba. Iniciaremos os trabalhos convidando para compor a mesa os demais convidados que poderão fazer uso da palavra, assim como posteriormente nós vamos franquear a palavra a todos os presentes também na reunião. Nós passamos a palavra ao deputado Capitão Assunção. Vamos convidar o senhor Leandro Machado, presidente da Sindileges, a fazer parte da mesa. Coronel Augusto Piccoli, presidente do Clube dos Oficiais da SOMES. Amorim, presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. Capitão Thompson, presidente da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Militares Reformados. Também. Pergunto sobre se está presente no plenário algum representante de algum sindicato, associação. Me parece que estavam presentes. Sindiupes, por favor, faça parte conosco da mesa. Associação dos Cabos e Soldados, é o Carlão, se faz presente. Muito obrigado, por favor. Sindifiscal, a senhora, por favor, faça parte. Nós vamos solicitar que seja efetuado o hino nacional brasileiro.
gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nós concedemos a palavra ao secretário da Frente Parlamentar, deputado Capitão Assunção, para suas considerações. Os dois primeiros, você tem, não? Pegar lá e ver que tem o nome deles lá. Só um instantinho aqui, um minuto só. Pegar o nome das nossas autoridades que estão compondo a mesa. Está faltando alguns nomes, né? Os dois últimos lá para cá. Boa tarde a todos. Com imenso prazer que a gente dá continuidade aos nossos trabalhos, sempre nos colocando à disposição desse tema que merece toda a nossa atenção. Eu cumprimento as nossas autoridades que estão compondo a mesa, na figura do nosso amigo presidente da Associação dos Oficiais, do Clube dos Oficiais, o Coronel Augusto Piccoli. Coronel Augusto, para quem não sabe, é meu colega de turma de oficiais. Ele foi mais inteligente do que eu, preferiu seguir a carreira, né? E hoje é coronel, é o maior posto da nossa Polícia Militar, que é o posto de coronel full, coronel com todas as estrelas douradas. E eu fui para a carreira política, para a vida política. Mas ele, por incrível que pareça, nós tínhamos um pensamento na academia, nós éramos em 40 alunos, e nós imaginávamos, né, que o nosso representante político seria o coronel, na época, o aluno oficial Augusto. E mudou tudo. Mas ele está fazendo um trabalho político muito importante, como representante dessa associação
de nobres homens e mulheres que administram a nossa honrada Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. Então, meu amigo aqui, Augusto, é muito importante a sua presença entre nós. Também o presidente do Sindilege sempre está conosco em todas as batalhas pelas categorias. Leandro, que graças ao seu empenho já passou por essa caminhada que nós estamos começando a trilhar. Parabenizo também o seu trabalho, Leandro, que tem fortalecido em muito todas as categorias dentro da Assembleia Legislativa. A gente vê com bons olhos o seu trabalho e também da forma que os servidores públicos gostam do jeito de você conduzir esse sindicato, que tem uma magnitude fundamental para o funcionamento dos trabalhos dentro da Assembleia Legislativa. Também ao meu lado, próximo de mim também, o capitão Amorim, o presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos. Capitão Amorim, eu tenho uma foto dele guardada em casa, que para mim é um marco. A gente estava no mandato de deputado federal e nós fizemos uma marcha em prol do piso salarial dos bombeiros e policiais militares. E teve uma hora que nós passamos pela praia, não sei se o capitão Amorim lembra disso, ele estava fazendo a patrulha, dando segurança para o evento. E eu tive o grato prazer de encontrar com ele, né, e dar um abraço nele. Aquilo gerou uma foto. E essa foto eu tenho guardado até hoje comigo. Está lá, uma lembrança muito boa, Amorim. E hoje ele é... PEC 300? Foi a PEC 300. O mantra era a PEC 300. E o capitão Amorim hoje está representando... Está como presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos, né, e fazendo um excelente trabalho, uma gestão exitosa, uma gestão primorosa, e eu parabenizo muito o seu trabalho, Amorim. Importante para nós, como policiais militares e bombeiros militares. Também o capitão Thompson está aqui, presidente da Aspomires, está conosco aqui. Capitão Thompson também tem uma representatividade relevante à associação dele. É aquela que trata dos nossos policiais militares, bombeiros militares que já foram para a reserva, que já estão reformados, e também das nossas pensionistas. É um trabalho maravilhoso que o capitão Thompson vem exercendo à frente das famílias, né? E só tenho assim, ficar feliz de ter a sua presença entre nós hoje. Carlão está aqui conosco também. Carlão é um homem que, quem quiser saber de direito aqui, com todo o perdão, Excelência, mas ele é muito bom, ele é dedicado no que ele faz, né? Conduziu um conflito muito importante na época, né? Daquele famigerado rotativo, né? Então eu acompanhei de perto, fizemos uma audiência pública aqui também. Então aquilo dali foi um problemão que, graças à sapiência do Carlão, né? E os demais membros da ACS, conseguiram resolver, estão resolvendo, né, gradativamente esse problema. Está conosco também a Zenaide do Cine Fiscal. Seja muito bem-vindo, Zenaide. É muito importante a sua presença aqui do Cine Fiscal, né? E depois eu tenho até que, depois de terminar essa audiência, eu queria falar com você em particular em relação a uma outra situação que tem a ver com outras categorias, né, Augusto? E também o Debrando, do Sindiups, recepcionei logo na chegada aqui. Muito importante também a sua presença, que não é só uma luta de pessoas de um período da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, mas de todos os funcionários públicos, que a gente tem que vencer essa batalha. É uma batalha árdua, mas se a gente não der o primeiro passo, Augusto, os chineses falavam bem assim: uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo já foi dado, agora já é um outro passo, a gente não vai avançar. Os chineses, pela sua sabedoria milenar, né, têm certeza do que eles estão falando, e nós estamos caminhando nesse sentido. E eu parabenizo aqui o Coronel Wellington, que está fazendo um mandato muito importante, um mandato contemplativo para
não somente para as categorias da segurança pública, não somente para as categorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mas também para todo o Estado do Espírito Santo. Está à frente de comissões muito importantes para nós, e aí eu chamo essa ressalva que é o trabalho que ele tem feito na Comissão de Finanças, onde a gente já pleiteou na vez passada, né, Coronel, para que a gente pudesse fazer uma audiência em relação aos precatórios nessa comissão, porque essa comissão é que é assim, a comissão afim com o nosso interesse, principalmente porque lá tem pessoas importantes também do governo, como o deputado Thiago Hoffmann, que inclusive é o presidente da Comissão de Finanças e tem olhado com os bons olhos essa pauta. Isso para nós é de fundamental importância. Então eu tenho que até ver depois com o coronel se isso já foi demandado, né, para que a gente possa já fazer essa audiência. Então, parabéns pelo seu trabalho, coronel. Aqui também está conosco o Fabrício, do Sindi Judiciário. Quero fazer essa pontuação. E, Fabrício, se puder compor a mesa aqui, vai ser um prazer, tá? Estar aqui conosco, aqui à frente, aqui. Seja muito bem-vindo. Então, essas são as minhas tratativas iniciais, coronel, e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, capitão Assunção. Nós fizemos uma reunião há algum tempo, e nessa reunião nós identificamos como uma das necessidades nós tratarmos aqui esse assunto importante, que é nós resgatarmos o diálogo com o governo do Estado do Espírito Santo em relação ao pagamento do precatório aos servidores públicos que têm o crédito precatório. Nós ganhamos na Justiça, temos que deixar registrado isso aqui, e vários questionamentos, inclusive judiciais, estão sendo interpostos, estão sendo respondidos, questionados, mas que nós achamos viável, conversando inclusive com o Leandro aqui, que é do Sindileges, nós abrimos essa frente parlamentar em defesa do pagamento precatório para dar voz aos servidores públicos. Não são só servidores da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, são da educação, são da saúde, judiciário, que tem o crédito com o governo do Estado do Espírito Santo. O crédito confirmado através de um processo judicial, em que nós estamos observando há décadas o governo empurrando com a barriga, definitivamente é essa palavra, e nós, sem querermos afrontar nenhum poder público, nenhuma esfera, nenhuma instituição, mas se nós estamos aqui exercendo uma função pública, em que o parlamento representa a voz de segmento da comunidade, de problemas identificados e encaminhamentos que nós temos que dar, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de dar voz aos servidores públicos que têm o crédito precatório com o governo do Estado do Espírito Santo, e o governo há décadas simplesmente vai empurrando com a barriga, e muitos dos nossos políticos, nossos servidores públicos, simplesmente se deixando enganar, sem fazer por onde estar aqui diante de uma representação política, falar de maneira bastante transparente, diretamente ao governo do Estado do Espírito Santo, que é nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento, e por que não destinar parte desse recurso para pagar o que deve? São pessoas, são instituições, são pessoas inclusive que estão representando entes queridos que já se foram. Quantos credores dos precatórios que já morreram sem ver o governo cumprir com a sua obrigação de pagar, gente. Porque quando qualquer um de nós deve ao governo, deve ao Estado, melhor dizendo, nós temos que pagar, sob pena de nós ficarmos sem o veículo na rua, porque é apreendido, ou sob pena de nós termos que fechar nosso comércio, porque nós não estamos com a regularidade fiscal. Então, por que quando o governo deve, a gente tem que ficar calado?
Por que que quando nós tocamos nesse assunto aqui na Assembleia Legislativa, é como se fosse um assunto proibido? Então, nós estamos aqui para dar voz, realmente, às instituições que têm brigado em prol desse assunto, de uma resposta, e também das pessoas que muitas das vezes são anônimas, que estão vivendo há décadas esperando a resposta do judiciário, a resposta do executivo. E até quando nós vamos esperar isso aí? Nós tivemos a oportunidade de conhecer ali o pai de um comandante geral nosso, Coronel Barreto. Falou que ele está há décadas também buscando isso junto à ADEPOL, né? Associação dos Delegados. E até quando nós vamos esperar? Para isso, nós fizemos parte de um grupo que decidimos montar essa frente parlamentar, na qual nós estamos à frente, mas que todos os senhores, senhoras, todas as associações, os sindicatos fazem parte, são partes integrantes, são membros, que nós não estamos fazendo nada aqui sozinho, porque sozinho nós definitivamente não chegamos em lugar nenhum. E é muito importante a representatividade de todas as associações, todos os sindicatos nesse momento importante, porque todo mundo quer receber o precatório. Só que na hora de vir aqui falar e representar e exigir, ainda hoje nós temos omissão por parte de quem tem até o crédito. Então parabéns, né? A todos os senhores e senhoras que estão aqui representando os sindicatos, as associações, e que nós vamos ter o privilégio de ouvi-los. Nós estamos aqui para dar continuidade ao debate sobre o pagamento dos precatórios e atualização do cronograma de planejamentos das próximas ações. Nós convidamos o representante do governo do Estado do Espírito Santo, está presente? Nós convidamos o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, o deputado Tiago Hoffmann. Ele recebeu um recado que ele não estaria presente. Tem algum representante? Eu pessoalmente o convidei ele na sessão de hoje, né? Ele falou que estaria presente. Deve ter acontecido algum imprevisto, mas que certamente o imprevisto não vai perdurar para sempre. E com certeza, de acordo com o nosso encaminhamento, nós vamos estar presente numa reunião da Comissão de Finanças, fazendo uma audiência pública com relação a esse assunto. Nós convidamos o comandante-geral da PMES, convidamos o comandante-geral do Corpo Bombeiro. Tem algum representante dessas duas instituições? Delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Associação dos Professores, está presente, Associação dos Cabos Soldados, Associação dos Policiais Militares Reformados, Associação dos Subtenentes e Sargentos, Associação dos Bombeiros do Espírito Santo, que está presente. Por favor, inclusive, faça parte da mesa. Sindileges, presente também, que é o Lelê. Nós vamos solicitar que, de uma maneira representativa do Judiciário, o capitão Pereira, que é capitão, juiz, amigo, faça parte da mesa. Por favor, o Fernando aí, o Sandro, providencia uma cadeira. Faz parte da história, o capitão Pereira faz parte da história da PMS e da Assembleia também, né? Nós gostaríamos, nesse momento, de convidar a fala o Carlão, representante da Associação dos Cabos Soldados do Espírito Santo. Se quiser ficar na tribuna, Carlão, vai lá.
Boa tarde a todos. Cumprimentar e agradecer nosso deputado Coronel Wellington, nosso deputado Capitão Assunção, os demais presentes aqui das outras entidades. Dizer que é uma honra estar aqui por essa luta que é justa. Na última reunião estive trazendo aqui algumas atualizações, principalmente com relação ao processo da Associação de Cabos Soldados. É um processo com quase 6 mil beneficiários. Entre os militares aí é o maior processo. Nós temos, por exemplo, aqui o Capitão Amorim, que hoje ele representa a ACES, e como representante da ACES ele está defendendo ali o direito dos seus associados. Mas ele, como beneficiário, está no processo da ACS, né? Então, vários ali de outras entidades estão no processo da ACS, e assim como o processo dos procuradores, houve uma reviravolta em Brasília. Esse processo ele não tinha os requisitos de admissibilidade para subir para o STF. Isso já tinha sido observado pelo presidente do TJ, e aos 49 do segundo tempo, houve uma reviravolta dentro do TJ, foi admitido, foram identificados ali requisitos que não constam na Constituição. Esse processo sobe para o STF. Após subir para o STF, poucas semanas depois, nós temos a visita aqui no Estado da relatora do processo, e na semana seguinte esse processo é julgado, e com o argumento de uma fundamentação totalmente descabida, que é a relativização da coisa julgada, esse processo em Brasília foi anulado. Depois de você ter aí decisões favoráveis ao processo, em primeira instância, segunda instância, em terceira instância no STJ, e eles foram totalmente contrários a essas questões e anularam o processo com base nisso que nem dá para chamar de fundamentação, né? Isso é uma tese que ninguém nunca adotou, e infelizmente o cenário que a gente vive do nosso judiciário atual foi adotada essa teoria da relativização da coisa julgada para poder dizer que o Estado não precisa pagar esse processo, que o da ACS ali em atualização deve estar em torno de 800 milhões a 1 bilhão de reais. Então, assim, a gente vê que o governo faz um esforço para poder anular o processo, para poder jogar ele para frente, para poder passar a bola para outro governo, outra gestão, mas não faz um esforço para sentar com os servidores, para tentar fazer uma proposta, para poder apresentar alguma forma de quitar com essa dívida do Estado. É uma dívida lista, é um direito do servidor militar, do servidor civil, porém totalmente desrespeitado, né? Principalmente já por todos os governos, por todos aqueles que foram só empurrando com a barriga, e atualmente, nesse momento que a gente viu aí, tentando dar essa par de cal. Nós, juntamente com o Sindipúblicos, que tem atuado uma frente bem bacana na defesa desse processo, contratando um escritório em Brasília. O escritório de Brasília fez o recurso, até porque não tínhamos outra opção, porque além de julgar improcedente o processo, ainda inverter o ônus da sucumbência, ou seja, um processo que era para ser pago, como eu falei, entre 800 milhões a 1 bilhão de reais, a gente corre risco de ter que pagar entre 2 e 4 milhões de sucumbência ainda. Então é o absurdo dos absurdos. Então, assim, não podemos nos calar, não podemos ficar inerte a essas situações. Sabemos que hoje, assim como o presidente da Alerj nos citou, a demanda deles que eles conseguiram resolver há um tempo atrás, isso saiu do plano jurídico e está no plano político. E politicamente a gente tem que mostrar a nossa força também e mostrar para o governo o quanto ele pode perder tentando esticar essa corda de um direito que é nosso. Então, queria agradecer o espaço e passar a fala ao presidente da frente e agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Carlão, pelas suas considerações e informações importantes. Nós passamos a palavra ao senhor Hildebrando, representante do Sindiups.
Boa tarde a todas, todos os nossos telespectadores. A mesa, Capitão Wellington, também Capitão Assunção da Frente Parlamentar, Coronel Augusto, a Zenaide do Sindi Fiscal, cumprimentando todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, e também o Leandro do Sindi Leges, Capitão Amorim, Capitão Thompson, Carlão, Fabrício do Sindi Judiciário, Capitão Pereira, e acho que não esqueci ninguém da mesa, não. E também gostaria de dizer que o Sindiúpes está aqui com a presença do Dr. Pedro, nosso advogado, acompanhando. É um momento histórico, a gente sabe, Capitão Wellington, Capitão Assunção e demais membros aqui da mesa e ouvintes, muito triste para o servidor e para a servidora pública. Depois de longos anos de luta, travas judiciais, governadores passaram e até hoje o Estado não teve condições políticas de querer fazer uma negociação com os servidores. Acredito que é preciso ter vontade, uma vez que existiu a lei, deu o direito, a justiça entendeu que o direito estava ali e o Estado tem dificuldade em entregar. E não tem desse negócio de a gente dizer que um governador ou outro é culpado. Uma fila de governadores estão passando, e a gente tem visto os processos da mesma maneira. No magistério, nós gostaríamos de dizer, o Sindiúpes, Sindicato dos Trabalhadores, Trabalhadoras em Educação Pública do Espírito Santo, na sua maioria são mulheres. E as que têm direito ao precatório, a maioria já estão com mais de 70 anos, e tem um detalhe, muitas faleceram. Muitos vão ficar para os netos e outras falam com a gente assim, tenta vencer antes da gente falecer. Então, Capitão Wellington, é um desafio muito grande para a gente. E nós que estamos no mês que comemora o Dia do Professor e da Professora, seria muito importante de presente para os professores e as professoras, e para todos os servidores públicos, porque dia 28 é Dia do Servidor Público, que a gente tivesse um anúncio do governo, vamos negociar. A gente sabe que se o governo do Estado quiser, junto com a Procuradoria, negociar, pode fazer um acordão, tirar todos esses processos, fazer a quitação. Existe o quê? Uma necessidade de trabalhar o Estado para a gente poder fazer isso. É difícil? Tem muita coisa, puxa para lá, puxa para cá, mas nós que somos trabalhadores, trabalhadoras, a gente sabe a dificuldade. O policial, quantas dificuldades enfrentou, os servidores civis, a gente viu esse Estado, passamos por um governo que o pagamento pingava, chegou a ficar 4 meses sem receber, e nós passamos por tudo isso. Então é muito importante para a gente, estamos aqui nesse momento, é um marco importante, entendemos que temos que continuar tendo essas audiências, continuar forçando. Parabenizamos a iniciativa do Coronel Wellington, da Frente Parlamentar, Capitão Assunção. Esse momento é de unidade. Eu costumo dizer, para encerrar, lá no Sindiúpes, nós somos bastante aguerridos na busca do salário, na busca do nosso direito. Temos uma luta grande com o IPA-JM, às vezes a pessoa está muito doente, o médico não quer dar o atestado, é uma situação difícil que a gente enfrenta, mas na hora que a gente tem o direito coletivo, a gente precisa estar unificado, e é muito bacana a gente ver aqui à mesa essa unidade toda, todos os sindicatos de servidores, é assim que nós vamos conquistar. Todos nós precisamos receber aquilo que é nosso. E parabéns à iniciativa e vamos continuar esse trabalho. Obrigado. Obrigado, senhor Hildebrando, representante do Sindiúpes. Muito importante a participação dos senhores e da representatividade de toda a classe perante um momento realmente histórico, que nós estamos tendo a oportunidade de cobrar ao governo o que é devido ao servidor. E graças a Deus, nós não precisamos abaixar a cabeça e possamos sempre olhar nos olhos das pessoas,
porque o mandato, ele pertence às pessoas que nos confiaram, e é para isso que nós estamos aqui honrando um Deus que nós servimos e honrando cada pessoa que nos confiou o seu voto. Obrigado. Nós convidamos a fazer a palavra o Adriano, por favor, que é o representante, está representando a BEMES, Assis, tá ok. Obrigado, então, se você quiser fazer parte da... Tá, beleza. Convidamos o capitão Thompson para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar mais uma vez o Coronel Wellington e parabenizá-lo por ter tido essa coragem de levantar essa bandeira, né? Há muitos anos a gente vem tentando, né, de alguma forma buscar esse direito que é nosso, e hoje nós vemos, Coronel, nós conseguimos vislumbrar uma esperança, né, uma luz no fim do túnel. Então, parabéns ao senhor por ter tido essa coragem, parabéns, capitão Assunção, também fazendo parte aí dessa comissão, dessa frente parlamentar. Cumprimentar aqui a todos os colegas, né, os militares e civis aqui de cada associação, de cada sindicato, tá? Não vou nominar até para poder ganhar nome, mas dizer da nossa honra de estar presente aqui, né, ladeando com cada um dos senhores essa luta que é de todos nós. Eu queria ressaltar aqui que, se olharmos aqui nesse plenário, nós vamos ver veteranos, né, como nós chamamos, né, nós militares, né, a gente passa para a reserva e somos então veteranos, esse é o termo. E eu queria destacar aqui que não precisa muito esforço para passarmos o olhar e vermos aqui pessoas já bem mais veterano até do que nós, né, e que estão presentes aqui. Eu queria parabenizar os senhores, ok? Cada um dos senhores aqui, que se dispuseram a estar vindo nessa data, participar, e os senhores são exemplos para muitos outros que já perderam a esperança. Essa foi a minha fala naquele primeiro encontro nosso, né? Que nós não poderíamos perder a esperança. E olhando aqui, cada um dos senhores aqui, veteranos, eu reforço, né? Essa esperança, ela é reforçada em cada um de nós, enquanto muitos que deveriam estar aqui, deveriam ter essa galeria cheia, lotada, mas muitos já foram alcançados pelo desânimo esse graças à inércia das nossas autoridades, como foi falado. Entra governo, sai governo, e ninguém quer assumir esse papel, ninguém quer tomar essa responsabilidade para si, mas eles têm sim essa responsabilidade. Quando a pessoa exerce um cargo, ela tem o ônus e o bônus, né? E o governo deve a nós, e isso teve um custo muito alto para cada um de nós. Nós não estamos aqui querendo como presente, não. Nós queremos aquilo que é nosso. Isso teve um custo. Lá atrás nós passamos uma dificuldade muito grande. Lá atrás a nossa família ficou desassistida, porque aquilo que é direito nosso, o reajuste que deveria ser pago para nós não foi pago. Então pagamos um preço, né? Por isso passamos dificuldades inúmeras, né? Não tem nem como enumerar aqui, mas estamos aqui hoje tentando pleiteando, na verdade, né, aquilo que ficou para trás, aquilo que o governo nos deve. Como foi muito bem falado aqui, o governo ele é um excelente cobrador. Ninguém fica devendo ao governo e sai impune. Ninguém. Se você não pagar o IPVA do seu carro é apreendido.
você é multado se você não tiver, como o coronel falou, com o seu comércio, né, em ordem. Então ninguém fica impune diante do Estado. O Estado ele cobra e ele é severo para cobrar. Só que ele muitas vezes não é severo e não é responsável na hora de assumir aquilo que ele deveria assumir, deveria fazer. E essa questão dos precatórios, né? A gente há tantos anos aguardando, como foi dito aqui, muitos já partiram, não estão hoje mais aqui e não viram esse sonho ser concretizado. Mas nós, voltando a falar, nós renovamos nessa data a nossa esperança, né? Eu acho que o governo ele há de se sensibilizar. Em algum momento o governo vai se sensibilizar, vai ter um olhar mais humano de ver que ele precisa de saldar essa dívida para conosco. Então, por isso nós estamos aqui. Não vamos esmorecer. Vamos continuar participando, coronel. Vamos tomar as medidas que forem deliberadas aqui, né, nesse fórum aqui, e vamos pleitear aquilo que é nosso por direito. Tá? Então, queria mais uma vez agradecer, dizer que nós estamos muito bem representados, temos orgulho de ter representantes como o coronel Wellington, como o capitão Assunção, como outros deputados aqui dessa casa, que temos certeza também são sensíveis à nossa causa, e vamos caminhar, tá? Então a minha palavra é essa, tá? De reacendermos a nossa esperança, de lutarmos, porque o que estamos fazendo aqui é por direito, é por aquilo que é nosso. Muito obrigado, coronel. Obrigado, Thompson, pela fala em nome de todos os associados da Aspomires, que é a Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas. Muito obrigado, muito importante o seu apoio e a presença, visto que nós precisamos de levar as informações que foram deliberadas aqui para os associados. Nós sabemos que muitos dos filhos dos servidores que detêm o crédito com o governo, eles sequer sabem que eles são parte também. Nós temos vários familiares, vários filhos de policiais militares, de professores, de bombeiros, que nós, em diálogo recentemente com os mesmos, eles informaram: poxa, mas eu achei que era do meu pai faleceu, eu achei que o direito tinha se exaurido junto com ele. Não, você tem direito sim, né? Então nós precisamos deixar isso claro e chamar para participar das audiências também os familiares. Gente, nós precisamos que o governo nos atenda, nós precisamos que o governo dialogue conosco, nós não precisamos que ele venha e nos pague de uma vez só, não, porque nós sabemos que isso não é que é impossível, mas é difícil em razão do montante hoje que é devido aos credores, em torno de 14 bilhões de reais, mas eu tenho certeza que nenhum dos credores se opõe a sentar e ouvir uma proposta do governo. Então nós precisamos que ele fale alguma coisa e que ele se manifesta em razão de uma possibilidade de negociar, inclusive, esse crédito com empresas que são credoras do Estado, que abram um canal de diálogo para ele nos informar, que dê um deságio do valor, mas que façam uma proposta. O que não pode é ele ficar inerte diante de uma resposta que nós estamos buscando, que os servidores estão indo com um pires na mão buscar uma coisa que é deles e o governo não fala nada. Isso que não pode. Nós fizemos alguns requerimentos deliberados na reunião passada. Um deles foi de solicitar ao Procurador-Geral do Estado, conforme um documento anexo, algumas informações com relação ao valores de pagamentos. Eu acredito que
eu vou deixar à disposição para todos os senhores e senhoras, se quiserem ter acesso a esse documento, tá? Mas em razão de nós darmos celeridade à reunião aqui, eu vou permitir não fazer a leitura, mas está à disposição de todos os senhores e todas as senhoras. Dizer que o precatório ele está previsto, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, ele está previsto, inclusive, no artigo 12, que fala que o projeto de lei orçamentária referente a 2023, que é nosso ano em exercício, incluirão dotações orçamentárias para o pagamento dos precatórios, conforme estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal. Então, na lei orçamentária 2021 para 2022 existe, 2022 para 2023 também existe, e nesse artigo 100 da Constituição Federal, eu acredito que seja do conhecimento de todos, falar claramente, artigo 100, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estadual e distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. E a conta dos créditos respectivos é proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então está falando aqui que é obrigatório, está previsto o pagamento do precatório na nossa Constituição. E dizer que nós entendemos que através do diálogo, através da presença de nossa representatividade na Comissão de Finanças da Assembleia, que elabora a lei orçamentária, nós vamos poder ainda mais ter a certeza de que esse recurso está dentro do orçamento e, por que não, o governo iniciar esse pagamento? O governo, a partir do momento em que ele der um sinal positivo, que quer dialogar, as pessoas que têm o crédito através das associações, de uma maneira organizada, dos sindicatos, começarem a dialogar com o governo a respeito desse pagamento. Com certeza o governo vai apresentar uma planilha para dar um deságio. Eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras, até os sindicatos, as associações, eles entendem a necessidade também de nós admitirmos que seja dado um deságio para essa situação e que o governo, ao pagar, ele automaticamente vai ter um recurso disponível. Haja vista que o imposto de renda que nós pagamos sobre o recebimento também vai para o governo estadual, não vai nem para o federal, vai para o governo estadual. Ou seja, se ele dever 100 mil reais, se der um deságio de 40%, tenho certeza que todos os servidores vão assim, achar de acordo, para pegar, digamos, 60%. Desses 60%, 27,5%, se não foi isso, me corrijam, é do próprio Estado que vai pegar, e o restante, não é? Que pode ser dividido em prestações, com certeza, de 20, 30, 40, 50 prestações, e com certeza todos os servidores, né? Os credores, eles vão pegar esse recurso e ninguém vai pegar e vai guardar dentro de uma caixa, não, gente. Nós vamos pegar e vamos investir, vai comprar um bem, vai melhorar a casa, vai melhorar a condição de família. Em todas essas compras de produtos e de serviço, o governo também vai arrecadar imposto. Então, de uma dívida que hoje é 14 bilhões, está prevista, no mínimo, né, o governo vai ficar com 7 bilhões, porque o pagamento efetivo que vai ficar com o servidor é de 7 bilhões, mesmo assim, pelas compras de produtos, de investimentos ou de serviços, o governo vai arrecadar mais um pouco. E vai movimentar a economia, como se pronunciou o governo federal, que manifestou interesse em pagar o precatório federal, haja vista que ele vê como uma oportunidade de movimentar a economia do Brasil. E por que também não movimentar a economia capixaba? Nós vamos conceder a palavra à senhora Zenaide, do Sindifiscal. Boa tarde a todos, boa tarde aos componentes da mesa e o meu agradecimento ao
Coronel Wellington, ao capitão Assunção, por essa iniciativa. Esse é o segundo encontro nosso aqui, e eu estou acompanhando, né, e pretendo ir até o final, ficar junto com vocês, para ver se a gente consegue, né, incomodar pelo menos um pouquinho o governo. Porque, como disse aí o capitão Assunção, agora mesmo, e muitas falas da primeira reunião, o governo, a gente como cidadão, a gente não consegue dever o governo, porque o governo é muito eficiente para cobrar, muito eficiente. E quando ele nos deve, é uma luta para a gente conseguir. Eu tenho 40 anos de servidora pública, e eu nunca recebi nada, nem um desconto indevido, nem nada, porque é muito complicado. A gente até, como alguém aqui já falou, alguém foi vencido pelo desânimo, mas a gente precisa recuperar o fôlego e tentar conseguir sensibilizar, né, o governo, porque dinheiro tem de sobra, tem excesso de arrecadação. O Estado do Espírito Santo é o estado o único estado com nota A em de todos os estados, quer dizer, as finanças saneadas, tem dinheiro, basta vontade de liquidar e responsabilidade, como alguém disse aqui também, que isso realmente é uma irresponsabilidade, porque precatório já estava na fila para pagar. Deu uma reviravolta em 2003, né, com a entrada do governador na época, Paulo Artung, e acabou com o precatório que estava na fila, na ordem cronológica para pagar. Está ali no artigo 100 da Constituição, que o capitão Wellington o coronel Wellington acabou de ler. Tem que pagar naquela ordem. Estava inscrito para pagar. O Sindifiscal tem 9 precatórios. Ontem eu estava dando uma olhada. São mais ou menos umas 580 a 600 pessoas beneficiárias. A maioria, às vezes eu passo uma folha inteira com 30 nomes que estão todos falecidos. Isso é um absurdo, gente. Já é uma injustiça muito grande à espera, né, para vencer todas as etapas do processo judicial, porque a nossa justiça, ela é morosa, sim, ela é injusta. Isso eu tenho que falar porque é uma verdade. Haja visto um processo que a gente tem do 11.98, não sei se todas as outras entidades aqui têm, os filiados têm, desse 11.98, da conversão da URV para o real. Está todo finalizado o processo, tem 8 meses que não tem um movimento, está no gabinete do desembargador e fica lá parado. Nada me convence do contrário, que isso não é uma forma que o governo faz de administrar por fora dos autos. Só pode ser, quer dizer, os poderes eles são livres, harmônicos, independentes, só na teoria, só lá na faculdade de Direito, porque na prática não são. Não é isso. Um poder interfere no outro, isso é um absurdo. Então o processo está lá prontinho, não tem mais nada para discutir, o direito já está garantido. O Sindileges, em 2016, conseguiu vencer e pagar, deu quase 100 milhões o precatório do Sindileges. E o nosso está prontinho, é uma questão de índice, uma pinimba, vai para a PGE, volta, mais isso, mais aquilo, e não anda. Então, além de toda a espera para formar o precatório, como a gente está sofrendo nesse processo da URV, esse da trimestralidade, depois que foi todo vencido, estava na hora de pagar, aí vem uma interferência política e tira da ordem. Então, isso é só... A nossa democracia, sinceramente, tem hora que eu fico angustiada com isso, porque é um direito nosso, é um direito que já estava sacramentado, já tinha passado por todas as etapas. Aí, uma interferência política tira o processo e ninguém consegue colocar de volta para pagar. Nós temos um advogado que acompanha lá em Brasília, que a gente contratou, e o que ele fala para a gente nas entrelinhas é o seguinte: esse precatório é impagável. O Estado vem aqui, através do governador, e fala com os ministros aqui, isso é um absurdo, misturando política com direito, como assim? E aí eu estou com muita vontade de me juntar mesmo, e até o final do meu mandato termina em dezembro, mas eu pretendo continuar no sindicato e vir aqui, porque eu sou credora também de precatório, porque eu quero saber se a gente vai conseguir avançar, porque as forças contrárias são enormes, e a gente precisa vencer isso. É isso, gente, muito obrigada.
Obrigado, senhora Zenaide. Muito importante a presença da senhora, a representatividade do Síndico Fiscal, que são conhecedores, inclusive, da realidade orçamentária e financeira do Estado. Nós precisamos de unir forças cada vez mais e sensibilizar os outros amigos, os outros servidores que já perderam, inclusive, a esperança de receber, que eles têm que fortalecer essas colunas que nós estamos, para que nós tenhamos representatividade necessária para conversar e dialogar com o governo do Estado do Espírito Santo. Isso é muito importante. Tá? Muito obrigado. Nós passamos a palavra ao capitão Amorim, representante da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, Coronel Wellington, presidente da comissão dessa frente parlamentar. Boa tarde, capitão Assunção, secretário dessa frente. Eu represento aqui os precatórios dos associados da Associação de Subtenentes, Sargentos e Bombeiros Militares. E o nosso processo, como falou a dona Zenaide ali, está tudo pronto, né? Representamos 958 associados, e esse processo nosso foi para Brasília, nós ganhamos, o Estado entrou com declaração de embargo, ganhamos de 7-0, entrou segunda vez também 7-0, veio para o Estado, para o Tribunal de Justiça para ser feito o pagamento, e o nosso governador, à época, Paulo Artung, suspendeu, né, todos os precatórios. De lá para cá, passaram-se alguns anos, houve uma movimentação novamente, dizendo que deveria ser feito os recálculos, né? Fomos intimados para fazer esses recálculos, mas os parâmetros existentes, os parâmetros estabelecidos pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ficava muito aquém da realidade nossa, né? Esses precatórios é um direito nosso, de quem ingressou no Estado até 1990, né? 90 para cá, né? Os servidores não têm direito, mas isso é uma parcela dos servidores públicos, não é nem todos os servidores têm direito. É uma pequena parcela que sonha com esses valores, né? Eu tenho associados lá que viajam nesses valores. Opa, eu tenho que receber, porque nós, companheiros e companheiras, vivemos uma realidade muito difícil financeira hoje. Tem associados lá que estão assim, comendo o almoço pensando na janta, passando necessidade mesmo. E se esse dinheiro viesse a calhar, né, como diz o nosso amigo ali, o representante ali, né, no meio dos professores, no meio do funcionário público, né, quiçá fôssemos homenageados, presenteados com a chamada para o diálogo, porque só nos resta isso. O nosso precatório, nós temos dois advogados, o Sandro Perucci e o Paulo Trindade, e conversando mês passado com eles me disseram o seguinte: essa demanda é política, não tem mais nada a ser feito, apenas uma questão política, uma vontade política de a coisa realizar. O nosso processo foi para a PGE e estivemos lá pessoalmente conversando com o desembargador responsável o procurador responsável pelos precatórios, e ele disse que foram contratados, abriu-se um edital para se contratar 20 contadores para refazer esses cálculos, e contrataram-se 12 contadores e estavam fazendo esses cálculos, e tinha um prazo de 90 dias, isso foi em junho, julho, agosto, findou-se os 90 dias e nós novamente procuramos a Procuradoria e disseram que o nosso processo voltou para o Tribunal de Justiça, o setor de precatórios. Mas, e os cálculos? Não nos foi apresentado ainda.
Então, assim, parece que há uma força oculta impedindo que isso aconteça. A realidade é essa. Mas ainda, como já dissemos aqui, ou já disseram, ainda há esperança e confiamos nisso. E não podemos deixar cair no desânimo, né? Temos que estar unidos para que alguém olhe por nós e nos beneficie com esses créditos do rotativo, do precatório. Ou seja, nós temos que apoiar quem se preocupa conosco, né? Os deputados aqui, o Coronel Wellington, né? O Capitão Assunção, os demais deputados que fazem parte dessa casa. Eu acho que é eles que têm que nos ajudar nesse momento, porque é um direito do servidor, que à época trabalhou e deixou de receber um aumento, e naquela época os juros eram exorbitantes, as pessoas passavam realmente necessidade, e aquilo as famílias penaram com esse não aumento da época. Então eu parabenizo o Coronel Wellington por essa missão, que é uma missão árdua, fazer com que as forças ocultas se movimentem e nos beneficiem. Muito obrigado. Obrigado, Amorim, pela presença e pela representatividade da Associação do Subtenente Sargento do Estado do Espírito Santo, do Bombeiro e da PM, e obrigado pela confiança. Nós estamos juntos, com certeza inúmeros associados estão nessa condição de ser credores, e nós precisamos da sua presença sempre aqui. É sempre salutar tê-lo conosco. Leve um grande abraço a todos os associados. Nós convidamos o senhor Leandro, do Sindileges, para fazer as suas considerações. Alô? Primeiramente, essa é a nossa segunda reunião e queria novamente parabenizar o deputado Coronel Wellington, o deputado Capitão Assunção, né, como membros dessa frente, e os demais parlamentares que são membros dessa frente, pela iniciativa, né, e nós, como sindicatos, dirigentes aqui, que estamos compondo essa mesa, isso aqui é um espaço dentro do plenário da Assembleia Legislativa, importante para ser ocupado por nós, servidores públicos, para fazermos nossas manifestações aqui, para sermos a voz dos servidores aqui, e dessa forma parabenizo todos os dirigentes aqui que estão compondo a mesa, cumprimentando todas as mulheres, enalteço aqui a presença da diretora Zenaide, e, para quem não conhece, ali está o nosso ex-diretor-geral. Cadê o doutor Zé das Graças? Aproveitando a presença de Zé das Graças, quem não sabe, ele foi nosso diretor-geral aqui da Assembleia Legislativa, com a participação histórica, porque nós estamos falando de dificuldades em processos judiciais de precatório. E ele foi uma figura fundamental aqui, que foi citado os 1198. Nós fomos os únicos servidores públicos dos poderes a ter que ingressar na justiça para receber os nossos 1198. Os outros conseguiram resolver de forma administrativamente, que eu parabenizo, né, aos administradores, aos gestores dos outros poderes que tiveram que reconhecer a justiça dos servidores, né, que trabalharam e pagaram administrativamente. Nós fomos injustiçados, né, mas temos aqui, e tivemos que ir para a justiça, mas temos aqui a figura do doutor Zé das Graças. Zé das Graças foi quem incorporou os 1198 em 2009. E a nossa... Tadeu, ex-presidente do Sim Judiciário, também reconhecendo a atuação do doutor Zé das Graças. E por isso tem graças, né, no nome, né? Aí, seguindo, porque essa situação da judicialização da questão
dos direitos dos servidores públicos, ela é muito complicada, porque nós aqui, doutor Zé das Graças, vivemos isso e tivemos a sorte dele estar na direção-geral, deputados. Porque, politicamente, até mesmo aqui na casa, o ex-procurador-geral era contrário ao direito dos seus próprios servidores. E exigiu que nós, com a publicação no Diário Oficial Online do Supremo Tribunal Federal, isso é bom lembrar, não reconheceu a decisão judicial do Lewandowski, que mandou pagar os 11,98 do servidor da casa. Nós, no Sindilégio, tivemos que pegar um avião, porque só aceitava se fosse um documento assinado com caneta azul. Fui junto com o nosso colega Zé Newton, que era presidente da CUT à época, pegamos um voo, fomos recebidos pelo ministro Lewandowski, que ficou indignado com a posição, que ele falou que não decide duas vezes, ele só decide uma vez, e que não iria assinar o documento. Mas eu falei, Excelência, estamos perto do Natal. Se Vossa Excelência não fizer essa ação para nós, ficará só para o ano que vem, haverá o fechamento do judiciário. Ele falou, eu vou fazer para vocês, mas é contra a minha vontade. Ele assinou, e aí entramos em contato com o doutor Zé das Graças de Brasília. E doutor Zé das Graças, estamos com o documento assinado. O diretor-geral queria pagar, o procurador-geral à época negando. Doutor Zé das Graças falou, passe um fax para mim de dentro do gabinete do ministro, que vai chegar aqui, Supremo Tribunal Federal, tal. Passamos para ele já adiantar os procedimentos administrativos, porque ali já era dia 21 de dezembro e ia ter o encerramento dos trabalhos legislativos. E nós, o doutor Zé das Graças já adiantou de uma forma administrativa, pegamos um voo, cheguei com o documento original em mãos, já com os servidores celebrando, para ir para o Natal com a incorporação dos 11,98 no seu contra-cheque. Então agradeço muito, foi uma ação corajosa de Vossa Excelência e leal com os servidores. E essa lembrança ela é importante, porque de fato nós recebemos o retroativo, Zé Naide. Recebemos o retroativo. Mas o mais importante que o retroativo é a incorporação. Porque todo mês nós temos aqui os 11,98 na nossa conta. E qualquer servidor que chegar nessa casa, que às vezes desconhecem, no seu contra-cheque está lá os 11,98, que foi a vitória do Sindileges e de toda a categoria. Isso é importante lembrar. E essa situação dos 11,98 que a gente coloca para vocês, assim, é para vocês terem bons olhos, porque nós temos que colocar o acordo feito à época, já que lá estava também a questão da relativização da coisa julgada, e nós resolvemos pela política, com a ação do Sindicato dos Servidores, junto com o Parlamento. Por isso que é importante essa comissão. Porque todos nós sabemos que a trimestralidade é uma decisão política, não é mais jurídica. E nós sabemos também que o Estado está no momento adequado para essa negociação. Já está havendo um movimento do governo federal sobre esse tema do precatório, e é flagrante que vai estimular a economia. Então, como eu falei da vez passada, nós estamos perdendo tempo. É importante o governo se sensibilizar com esse movimento da frente e com essa pauta, porque essa pauta vai aquecer a economia, vai liberar o governo do Estado de um passivo que ele finge que não está, mas ele está. Ele é nota A hoje,
mas a qualquer tempo a trimestralidade pode vir para dentro do orçamento e o Estado não fica mais nota A, não. Então nós temos que aproveitar o momento da nota A, abrirmos, sentarmos à mesa, dialogarmos. Por isso é importante, aqui, sem querer me alongar, a participação do deputado Thiago Hoffmann, que tem um olhar humano para os servidores, está dialogando conosco, nós que somos aqui da casa. A nossa parceria e o diálogo com o deputado Thiago Hoffmann já deu retorno para os servidores aqui, os nossos aposentados que estão presentes aqui, na questão do auxílio de saúde, que era uma injustiça de mais de 6 anos congelado o auxílio de saúde aqui da categoria. Thiago Hoffmann fez gestão junto ao governo do Estado, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, e nós avançamos essa pauta. Então é importante aqui trazermos, sensibilizarmos o governo, junto com o deputado Thiago Hoffmann, conseguir sentar à mesa com a PGE, a exemplo que nós fizemos nos 11.98. Eu acho que esse é o caminho do diálogo, né? E parabenizo aqui as nossas aposentadas, estão diretoria do sindicato aqui, são aposentadas. Iriam ter mais aposentados presentes, deputado. Eu faço um apelo aqui também, que nós temos que ter pelo menos uma semana, deputado, hein? Uma semana de antecedência para poder mobilizar. São pessoas idosas, para a gente poder eles se programarem, porque quem vai trazer é o neto, né? É uma logística difícil trazer as pessoas que são os beneficiários da trimestralidade. Então é assim que eu encerro. Eu encerro assim com a palavra da esperança, do diálogo, né? E que tenham a baliza, o exemplo dos servidores da Assembleia Legislativa, que não façam disso uma injustiça. Foi feita justiça com os servidores da Assembleia Legislativa, e essa justiça feita com os servidores da Assembleia Legislativa seja um exemplo estendido para todos os servidores da casa, da casa também, e dos outros poderes, na questão da trimestralidade. É só vontade política, não é mais jurídica. Sabemos disso e precisamos dialogar e conseguir trazer o governo para este debate, que aqui é o local do debate, no parlamento. Essa é a nossa trincheira para vencer essa guerra, essa batalha. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Importante intervenção, informações importantes, buscar na história quem realmente fez história, quem esteve do lado da instituição no momento imprescindível para que fosse possível o pagamento do 11,98% aos integrantes aqui da Assembleia Legislativa. Nós, quando promulgada uma lei, nós temos que imediatamente cumprir a legislação e, infelizmente, o Estado, quando é promulgada a lei do próprio Estado, ela ainda coloca dificuldade em cumprir a legislação que ela mesma fez, né? Ela produziu. Nós concedemos a palavra ao Coronel Augusto, presidente da SOMES. Coronel Wellington, boa tarde. Senhor presidente da mesa, nessa Casa de Leis, cumprimentando o Leandro, que é do Poder Legislativo, e aos demais membros da mesa, Zenaide, nossa grande companheira, querida amiga de caminhada do Síndico Fiscal, eu cumprimento os demais membros aqui, Associação de Cabos Soldados Marcos, o Amorim, subtenente sargentos, o Thompson Aspomires, o representante do Sindiups, o representante do nosso Síndico Judiciário, e também o doutor José das Graças Pereira, irmão de um grande amigo, que é o doutor Sérgio, membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Cumprimento também a todos os presentes, senhoras e senhores. A maioria é de cabelos brancos, em virtude do tempo, e eu tenho uma fala muito rápida, até por respeito a todos aqui presentes. Bom, a primeira fala é o seguinte: nós, como seres humanos, temos direitos naturais, não é verdade? O primeiro direito natural que nós temos é a vida e a nossa liberdade. Agora, em virtude da vida, da liberdade e da nossa sociedade, que evoluiu através do tempo, os nossos justnaturalistas falavam que nós tínhamos direito também ao trabalho, ao labor. Não é mesmo, doutor Zé Maria? Doutor Zé das Graças. E o labor, ele implica num valor. É a troca da minha força de trabalho pela minha remuneração. E isso provocou com que, com o fruto do nosso trabalho, nós tivéssemos o direito ao precatório.
em virtude do fruto do nosso trabalho. É uma verba de caráter alimentar. Isso não pode ser negado ao servidor. O governo, os governos são muito inteligentes. Os chefes dos executivos são muito inteligentes. Eles sabem como tratar essa coisa no cenário jurídico e no cenário político. Mas existe um outro cenário que eles não têm a noção da extensão, que é o cenário social. Cada um de nós é um cabo eleitoral, não é verdade? Cada um de nós, em 2026, vai poder saber fazer a sua escolha e indicar a sua escolha. E os políticos, eles pensam sempre à frente. Esse é o pensamento estratégico. Eles não estão preocupados com a eleição do município ano que vem, 2024. Quem representa o Estado está pensando em 2026 já. E esse cenário em 2026 é uma sombra de dúvidas que podem ser sanadas, por exemplo, com um simples passo. A minha formação acadêmica, antes de entrar na Polícia Militar do Espírito Santo, eu sou formado na Universidade Federal do Espírito Santo e eu fiz física na Universidade do Espírito Santo. Então, a matemática era uma constante. Nós não sabemos os números oficiais ainda do precatório, mas se for um número na órbita de 14 bilhões de reais, que é a dívida que o Estado tem com os seus servidores, quando os senhores tiverem noção do recebimento, 27,5% é tributo de imposto de renda. Vocês sabiam disso? Que os senhores vão ter que depois que declarar isso? 14 menos 27,5 vai dar 14 menos 3,85 bilhões, já vai dar 10 bilhões, 150, ok? Desses 10 bilhões 150, se for aplicado um deságio, por exemplo, 50%, já vai dar 5 bilhões. E ainda, qualquer dinheiro que é recebível pelo servidor, ele vai fazer um investimento, ou ele vai contratar um serviço, ou ele vai comprar um bem, que vai implicar em tributo, ICMS. Vamos botar 20% dos 5 bilhões, é menos 1 bilhão. Então, dos 14, o Estado só vai ter que pagar 4 bilhões. A matemática é simples, é muito rápida. Em cima disso, incide ainda os benefícios de contribuição previdenciária e outros. Então, a questão posta é muito simples, é o querer fazer. Nós estamos no estado pujante, no estado em que a gestão pública é séria, existe transparência na prestação das contas públicas e nós estamos, como um grande estudioso do direito, mediante o Balance Scorecard de Robert Alexis e alguns juristas alemães. É um direito que vem do servidor, é um direito que o Estado entende, esse direito ele tem que ser contrabalanceado, é só isso. A solução é simples, muito simples, basta a vontade de se fazer, e a vontade de se fazer não depende do servidor, depende de quem tem a chave do cofre para poder fazê-lo. Se fizer, todos sairão satisfeitos, todos sairão felizes e contentes, e quem ganha é o Estado do Espírito Santo, é a gestão pública do Estado do Espírito Santo, que vai demonstrar para o cidadão, deputado Wellington e demais membros da mesa, e senhores que acompanham essa audiência pública, que o Estado ele tem capacidade sim de atender uma necessidade que é um direito reconhecido pelas nossas cortes de justiça. Então, essa fala eu finalizo com esses pequenos apontamentos, e vou também fazer uma fala de um jurista, de um escritor que se chama Von Ehring. Ele fala que só merece ter o direito quem luta por eles, e nós não podemos nunca desistir de lutar pelos nossos direitos, que passe uma eternidade, mas se nós não lutarmos, nós nunca vamos alcançá-los. Então, deputado Wellington, eu agradeço muito a sua iniciativa, ao do deputado Assunção e aos demais membros dessa Casa de Leis do povo do Estado do Espírito Santo, porque nós, além de sermos servidores, nós somos cidadãos e contribuintes do nosso salário, da nossa força de trabalho. Nós deixamos todo mês 27,5% para o governo do Estado. O imposto de renda não sai
do Estado. O imposto de renda, ele entra no somatório das contas públicas. Os senhores sabiam disso? Se não sabiam, né? E esse dinheiro, fruto que é do nosso trabalho, ele é revertido para quê? Para obras públicas, para custeio da administração pública, para construções, para saúde, educação, segurança, a proteção dos poderes instituídos. Então é isso. O nosso muito obrigado, Coronel Wellington. Estendo o nosso cumprimento de todos os presentes aqui, aos demais membros do Poder Legislativo do Espírito Santo. Existe uma palavra, são duas expressões muito importantes na minha vida, eu acho que na vida de todos nós, né? Nós devemos ter fé e esperança, porque a fé e a esperança nos conduziu até aqui. Nós temos dois nomes pujantes no nosso estado: Domingos José Martins, que escreveu a história, e Maria Ortiz, que nos defendeu, né, das possíveis invasões estrangeiras. E nós temos aqui, na defesa das nossas prerrogativas, a sua pessoa, Coronel Wellington, um oficial da Polícia Militar respeitado, um parlamentar respeitado, como uma Assunção demais. Então, nosso muito obrigado. Continuaremos a fazer parte de todas as chamadas que forem feitas pela comissão. Eu só esqueci de fazer uma observação: a minha entidade não tem precatório. Eu não tenho precatório porque eu entrei no Estado do Espírito Santo, né, como agente público no ano de 1992, mas existem grupos de oficiais nossos que têm advogados e que têm a representação jurídica, mas enquanto entidade de classe, nós devemos prover a defesa em qualquer instância dos nossos representados, e assim o faremos. Então, deputado Wellington, muito obrigado pela oportunidade, né, e que tenhamos o melhor do efeito colateral desse trabalho que está sendo produzido aqui, que é o resultado positivo em favor dos grandes heróis, os grandes heróis do Estado do Espírito Santo. O maior patrimônio do Estado é o seu servidor. Muito obrigado, Wellington. Obrigado, Coronel Augusto, presidente da SOMES, pelas palavras. E dizer que, como está escrito na nossa bandeira, né? Trabalha e confia. Trabalha como tudo depende de nós, confia como tudo dependesse de Deus. Então, nós estamos fazendo tudo dentro das nossas limitações, como se tudo dependesse de nós. Então, estamos procurando fazer a nossa parte, com muita lisura, com muita transparência, com muita humildade, mas sem deixar de falar e cobrar dos nossos governantes o que precisa ser cobrado. Isso é muito importante nós deixarmos registrado. Queria cumprimentar o capitão Samuel Couto, sua esposa, em nome de todos os convidados que estão presentes, haja vista que ele veio lá do Caparaó, Capixaba, 200 quilômetros de distância. Então, por mais que existem pessoas que estão fragilizadas, estão cansadas, mas ainda tem gente que acredita, tem gente que confia. E enquanto existir uma pessoa que confia no nosso trabalho e acredita que juntos nós podemos chegar onde nós queremos, nós vamos estar juntos, tá, gente? Eu queria deixar isso registrado, em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra ao Dr. José das Graças Pereira, conhecido carinhosamente como Capitão Pereira, inclusive meu parente. Pereira. Sou Pereira também. Pereira. Irmão de dois grandes amigos, irmãos, Sérgio Alves Pereira e o coronel Paulo César Pereira, né, em memória, que nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. E posteriormente, a fala dele, em razão do horário, nós vamos conceder também a palavra a qualquer um dos senhores e senhoras que estão presentes aqui, quiser manifestar, inclusive em nome do próprio servidor. Se tiver algum servidor que quer manifestar a fala, nós teremos o maior prazer em ouvi-lo, ok? Então, com a palavra, o nosso excelentíssimo Dr. José das Graças Pereira, o Capitão Pereira. Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradecer
ao nosso coronel e deputado que preside esta audiência, e é sem dúvida alguma o alicerce seguro onde nós podemos procurar fazer alguma coisa para tentar reverter essa desagradável situação. Cumprimento também o nosso capitão Assunção, colega de posto da Polícia Militar, colega também que tem defendido com muita força os direitos e garantias dos nossos policiais militares e policiais de um modo geral, servidores de um modo geral, e cumprimentar toda a mesa por essa iniciativa ímpar que precisa progredir, porque é um assinte o que está acontecendo com o precatório da trimestralidade. Nós todos sabemos que podem existir erros, mas que podem ser corrigidos. O que não podemos fazer é esmorecer. E eu agradeço muito a Deus, a todos que aqui estão presentes, o convite que me foi formulado, e agradeço muito ao presidente do Sindileges pelas palavras elogiosas que trouxe a meu respeito, mas eu gostaria de dizer que eu sou realmente, o meu nome é José das Graças. Estou falando em pé, primeiro, em respeito ao coronel, porque eu sou capitão, então eu tenho que ficar na posição de sentido. Então, em respeito ao nosso coronel, e também em razão do meu tamanho, né? Porque eu fui capitão, mas eu deveria ser capitinho, né? Mas estou aqui grato principalmente a Deus e de poder dirigir alguma palavra a vocês, e já foi dito aqui pelo presidente da Associação dos Policiais, dos Oficiais da Polícia Militar, nós não podemos perder a fé. E a minha palavra muito rápida aqui, porque se deixar eu fico falando aqui a tarde toda, porque eu sou filho de mulher, mas eu vou encerrar deixando com vocês mais uma vez essa reafirmação feita de que nós precisamos ter fé. O nosso presidente do Sindileges, que tem com eficiência levado à frente o Sindicato da Assembleia Legislativa, lembrou, eu sou realmente um homem de graça, até no nome, porque eu nasci, meu pai era sapateiro, remendeiro mesmo, de consertar sapato. Meu pai queria que eu fosse sapateiro, eu falei, não vou ser sapateiro não. Fui trabalhar numa farmácia e quando eu pedi férias, vai ser rápido, quando eu pedi férias para fazer o concurso da Polícia Militar, o meu patrão lá em Cachoeiro de Itapemirim falou para mim o seguinte, você quer fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer prova para ser tenente da Polícia Militar. Ele falou assim, mas você não tem tamanho nem para ser soldado, rapaz. Então, o primeiro convite que eu levei para ele quando eu recebi a espadinha foi para esse patrão. Falei, ó, o soldado aqui já chegou lá, tá indo para o caminho. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou é graças a Deus e à Polícia Militar do Espírito Santo, a quem mais uma vez, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu deixo a minha homenagem, porque o meu caráter foi ali burilado. E eu tenho certeza que as oportunidades que eu tive como capitão da Polícia Militar, e depois fiz o concurso de juiz, fui agraciado com um 3º lugar no concurso, e exerci a magistratura, pedi a aposentadoria, mas não deixaram eu sair, me colocaram como diretor-geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Posteriormente, tive o privilégio de ser diretor-geral da Assembleia Legislativa, então eu passei pelos 3 poderes e sei das dificuldades existentes, mas o problema todo do precatório realmente é político e de que vocês não percam a fé. E como eu estou aqui ao lado da Bíblia, eu só vou deixar um versículo que é um versículo que me acompanha, todo dia eu leio, o Salmo 138, e o versículo 8 me diz uma coisa maravilhosa, diz o seguinte, tudo que concerne a mim, tudo que diz respeito a mim, o Senhor nosso Deus proverá. E eu tenho certeza que tudo aquilo que concerne aos servidores do Estado do Espírito Santo, o nosso Deus que é justo, concederá. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, obrigado pela participação. É um decano que nós temos aqui. Nós temos que reconhecer a experiência, a construção coletiva de procedimentos que dão certo, né? Histórias positivas. Então, parabéns, Dr. José das Graças Pereira, nosso querido capitão Pereira, seja sempre bem-vindo, todas as reuniões, que o senhor esteja presente. Nós precisamos muito do senhor. Nosso gabinete está à disposição e, independente desse assunto, nosso gabinete está à disposição da comunidade capixaba para todos os senhores e senhoras. Qualquer sugestão de projeto legislativo, de cobrança, que queira que nós façamos, nós estamos à disposição. Nós concedemos a palavra, fazemos a abertura de qualquer um dos senhores que queiram fazer uso. Pois não. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Wellington, parabenizar a todos os dirigentes sindicais aqui presentes e dizer a grande satisfação de rever o meu grande amigo, Dr. José das Graças, que muito nos ajudou durante o período que nós exercemos o mandato sindical como presidente do Sindicato do Poder Judiciário no período de 2004 a 2007, como secretário dos aposentados, e de 2007 até 2013 como presidente do sindicato. Cumprimentar também o nosso companheiro Leandro, que somos testemunhas de muitas e muitas viagens a Brasília, quando contratamos o escritório, inclusive, do atual ministro que está presenciando, como presidente do coisa que era do Barroso. Quero dizer o seguinte, capitão, essa história do precatório, ela tem uma história bastante desgastante e desumana para todos os servidores do Poder do Estado do Espírito Santo. Participamos de muitas e muitas discussões, surgiram várias e várias teses, inclusive na época, nosso saudoso ex-procurador, que era do Setebrino Prensá, que Papai do Céu já o conduziu. Na época que chegou o processo dos procuradores, existia aquela tese de absorção de valores que deveriam ser corrigidos. Nós questionamos, inclusive, o seguinte, e colocamos várias e várias vezes para os técnicos, para os procuradores, que nenhuma categoria do Estado do Espírito Santo, exceto os juízes, quando conseguiram a equiparação do salário junto com coisa, e também os procuradores do Estado tiveram aumento diferenciado. Muito pelo contrário, nossos reajustes jamais atingiam o período da inflação direta. Fomos várias vezes discutir essas questões. Eu acho que também é necessária a união de todos, e quero parabenizar a Assembleia por esse momento. Me coloco à disposição, porque esse sentimento está acompanhando toda a vida, e dizer o seguinte: é uma questão política, e deixo aqui um recado a todos os servidores públicos: convoque, cobre do seu deputado, porque ele está diretamente ligado a você, porque somente assim nós conseguiremos avançar, porque os cálculos que a Procuradoria tende a nos apresentar, está aqui o Fabrício, que nos representa o Sindicato do Poder Judiciário, é os cálculos mais esdrúxulos que eu já vi na minha vida. E isso não pode perdurar. Então, no mais, muito obrigado, e conclamo a todos que participem, não somente os que estão aqui presentes, mas aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Sempre será bem-vindo a sua presença aqui na frente parlamentar, na construção coletiva de nosso objetivo, que é dialogar com o governo e ter efetivado o pagamento do precatório pelo governo do Estado do Espírito Santo a todos os agentes públicos, todos os servidores que têm esse saldo. Alguém mais? Por favor. Olá, Marcos. Seja sempre bem-vindo, esteja à vontade de fazer sua fala. Obrigado, senhor. Queria uma pergunta que eu fiz ao senhor.
sou sargento da Polícia Militar, da RR, trabalhei no 4º Batalhão há muitos anos. Eu queria saber se o governo do Estado ele tem interesse de pagar esse precatório, como ele se manifesta sobre essa situação aí, qual é a posição do governo do Estado sobre o pagamento desse precatório. O objetivo dessa frente parlamentar é justamente obter essa resposta. E nós convidamos, na primeira oportunidade, os sindicatos, associações, os credores para estarem aqui. E nessa segunda reunião ficou deliberado para que nós fizéssemos o convite ao representante do governo do Estado do Espírito Santo, através da liderança aqui na Assembleia Legislativa, através da Comissão de Finanças também da Assembleia Legislativa e propriamente ao governo do Estado do Espírito Santo para estar aqui presente para nós dialogarmos e termos essa resposta. Infelizmente, em razão, eu acredito, pelo dia, uma vez que está tendo uma manifestação, em razão de um episódio acontecido em outro país, no centro de Vitória, e alguns empecilhos que aconteceram, o representante do governo, o representante da Comissão de Finanças, que é o deputado Tiago Hoffmann, que é o presidente, inclusive vice-líder do governo, não pôde estar presente. Então, nós vamos buscar essa resposta, tá? Nós não vamos descansar enquanto eles não manifestar posicionamento do governo, porque nós sabemos da condição econômica de efetuar o pagamento. E o encaminhamento para a próxima reunião será justamente essa. Nós marcamos não uma reunião da frente parlamentar, mas uma audiência pública sobre o pagamento do precatório capixaba, com antecedência, para que todos nós teremos condições de estar aqui presentes, né? Assim como as associações, sindicatos também mobilizarem os seus associados, seus sindicalizados, para que nessa reunião nós tenhamos a presença do representante do governo do Estado do Espírito Santo. Nós vamos convidar o governador, convidar o chefe da Casa Civil e convidar também o deputado Tiago Hoffmann, que é o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. E aí nós teremos essa resposta tão desejada por você e por todos nós. Obrigado, coronel. De nada. Muito obrigado. Alguém mais? Por favor. Boa tarde, gente. O meu pai é falecido, né? Trabalhou muitos anos na Assembleia Legislativa e ele tinha uma documentação que ele sempre guardou. E eu trouxe hoje esse documento que foi emitido pelo Tribunal de Justiça, onde diz que ele tem direito aos precatórios. Só que eu queria saber se tem alguém que possa olhar esse documento e falar assim, esse documento ele é vigente, ele tem valor, e para mim continuar na luta, né? Tem alguém que possa olhar? Com certeza. Porque o Lelê, a gente conversou ali, ele deu uma olhada e falou, mas tudo bem, eu só queria ter certeza mesmo para me poder continuar. Segundo o Lelê, você tem uma certidão do Tribunal de Justiça com relação ao pagamento, ao saldo que tem. Ao saldo que então vamos pedir aí a assessoria jurídica aí ao nosso querido juiz José das Graças Pereira, Vossa Excelência fazer uma assessoria aí com relação à análise. Sugestão do nosso amigo Lelê, fazer a inclusão, pedir para anexar nos autos a documentação, né? Essa declaração, inclusive, eu tive a chance, como diretor-geral, de assinar centenas. O microfone ali. Por favor, vamos passar o microfone para o senhor. Esse documento é uma formalidade expedida pelo Tribunal de Justiça a pedido da parte interessada. Eu, quando fui diretor-geral do tribunal, tive a chance e oportunidade de fazer essa declaração para muitas pessoas esperançosas, porque realmente era a declaração do crédito que o Poder Judiciário do Espírito Santo reconheceu, mas lamentavelmente nós estamos assistindo
uma inversão de valores. E hoje nós temos o quê? O Supremo Tribunal Federal nosso deveria até mudar de nome, sinceramente, deveria ser Supremo Tribunal da Infelicidade, da Injustiça, porque estão invertendo tudo. Essa questão de trânsito em julgado parcial, ela surgiu recentemente, e é um absurdo, e é exatamente para atender a critérios políticos. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo uma época em que a venda que coloca-se na deusa da justiça realmente está apagando totalmente a visão da justiça. E eu lamento isso, como já fui do judiciário, eu lamento muito porque uma declaração dessa deu tanta esperança a tantas pessoas e, lamentavelmente, na prática hoje, sinceramente, me desculpe a franqueza, não está valendo quase nada. Mas o que eu peço a você, representando o seu genitor, que você continue com fé, com esperança, porque o nosso Deus é justo. Esse é o documento que comprova que ele tem direito. Obrigado, doutor. Alguém mais quer fazer uso da palavra, gente? Bom, nada mais havendo, nós gostaríamos de agradecer individualmente a cada autoridade, cada representante das instituições aqui presente, sindicatos, associações. Muito importante a participação de cada um servidor, de cada um representante do credor. Nós gostaríamos de deixar marcado, agendado, uma reunião que nós vamos denominar audiência pública. Essa audiência pública nós vamos divulgar com antecedência de pelo menos uma semana, e ela vai tratar do assunto específico chamado precatório no Estado do Espírito Santo, pagamento do precatório aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Nós vamos fazer essa audiência em consonância com a Casa Civil, convidando a Casa Civil, o secretário da Casa Civil. Vamos convidar o deputado Tiago Hoffmann, que é o vice-líder do governo e presidente da Comissão de Finanças, para nós termos a resposta que você fez ali, resposta da pergunta que você fez. Então, nós precisamos partir dessa resposta para nós sabermos quais os próximos passos que nós adotaremos. Então, nós agradecemos a todos os senhores e senhoras pela presença, todos os servidores da Assembleia Legislativa, em especial do nosso gabinete, que também se mobilizou para que fosse organizado essa grande agenda. Dizer que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E nós precisamos estar sempre refletindo sobre essa máxima, uma vez que eu sou um cidadão, um cristão, um servidor público estadual, na essência da sua palavra, que estou aqui para servir, que eu acredito no que eu faço. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, porque eu estaria enganando todos os senhores e me enganando também, porque nosso tempo é nossa vida, e eu seria muito covarde comigo mesmo de estar ocupando um tempo da minha vida com que eu não acreditasse. Então eu acredito, mas eu acredito só da maneira que nós possamos estar juntos, porque eu sozinho eu não tenho força suficiente, e nós todos juntos nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Se ninguém conseguiu até hoje, não importa, mas que nós vamos juntos, ombreados, buscar essas respostas e buscar uma ação concreta do governo, sim. Se sim ou se não, mas que do jeito que está não pode ficar, porque chega, 30 anos já tem tempo demais para a justiça definir, para o governo A, B, C, de direita, esquerda, centro-direita e centro-esquerda. O que falta é vontade. Então ele fala, que seja sincero, se ele tem intenção de pagar o que o governo deve ou se ele quer dar o calote no servidor público.
E nós não estamos aqui para brincar, porque são pessoas sérias, são vidas, são instituições, são representações sérias que estão aqui, representando milhares de servidores. Isso é muita responsabilidade, gente. Então o governo ele tem que dar uma resposta. Dessa vez ele vai ter que dar uma resposta. Que seja sim ou que seja não. Mas nós queremos ouvir essa resposta dele. Tá? E por fim, deixar também um salmo e dizer que Salmo 133, ele fala assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vamos continuar vivendo em união, vamos continuar lembrando um dos outros em oração, porque eu sou totalmente dependente de Deus. E se nós estamos aqui, é porque é um projeto dele na minha vida, na vida de cada um dos senhores e das senhoras. E nós juntos, com certeza, vamos conseguir essa grande vitória, que é essa resposta e essa ação efetiva do governo do Estado do Espírito Santo. Tá legal? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos, que tenham uma boa tarde e também um bom feriado do dia 12, Dia das Crianças, amanhã. Convido todos os senhores e senhoras para vir aqui à frente para a gente fazer uma foto. Obrigado.